Agora o NTV News. Boa noite para você de casa. Mãe de recém-nascido reclama de internação em local distante e cobra providências das autoridades. E tem mais reclamação da saúde. Gestante afirma que mesmo com dores teve atendimento adiado pelo Hospital Regional por falta de médico. A movimentação nas rodovias que cortam a região na volta do feriado. Jovem é morto a tiros na orla da Lagoa Grande, em Patos de Minas. Copa de Mountain Bike movimentou o fim de semana. Estudantes fazem a prova do ENAD para avaliar concluintes de cursos superiores e técnicos. Preços dos produtos apresentam redução na Ceasa, em Patos de Minas. Voluntários criam iniciativas para ajudar animais de rua. O início da vacinação contra a Covid-19 para adolescentes com 14 anos em Patos de Minas. Pagar para preservar. Como funciona a cobrança da taxa de intervenção ambiental? Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações, você sabe, no NTV News, que começa a partir de agora. Um rapaz de 23 anos foi morto no final da noite deste domingo após ser atingido por disparos de arma de fogo. O crime aconteceu na orla da Lagoa Grande, em Patos de Minas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Ederson Nascimento Gomes, 23 anos, foi encontrado inconsciente e caído no chão com perfurações pelo corpo, causadas por arma de fogo. Um suspeito já foi identificado. O delegado de homicídios, Luiz Mauro Sampaio, ouviu familiares da vítima e do suspeito e apontou que a motivação do crime seria um desentendimento entre os dois, ocorrido no dia anterior. A vítima teria chegado em sua residência de manhã cedo no sábado. E nesse mesmo sábado de manhã, o autor teria falado alguma coisa que a vítima não gostou. A vítima entrou em sua residência, conversou com sua esposa, e a esposa saiu de casa para conversar com o autor, para que ele explicasse o que ele teria falado. Nesse mesmo momento, a vítima acompanha sua esposa até o local onde estaria o autor e há uma discussão e o início de uma briga, de uma confusão entre autor e vítima. Os dois caem no chão, brigam, ainda várias pessoas aparecem para separar e nesse momento o autor foge e a vítima continua no local, na casa. A vítima fica na sua residência, isso no sábado, fica em sua residência e passa aquele dia tranquilo com sua esposa. No dia seguinte, não satisfeito com a situação, o suspeito volta à casa da namorada, armado, onde aguarda a chegada da vítima. Ele aparece lá, já munido com uma arma de fogo, que teria aí um tipo mira laser, e ele aparece na casa da namorada com essa arma. A namorada tenta impedir que ele permaneça com essa arma, mas nesse momento, à noite, a vítima já teria saído de casa e retorna com sua esposa para sua residência. Quando ele está retornando, o autor o reconhece, saca dessa arma de fogo com essa mira e efetua primeiro 3 disparos, corre atrás da vítima e efetua mais 4 disparos de arma de fogo. Os disparos não atingiram a vítima. Mais tarde, na mesma noite, temendo que Ederson voltasse para casa, a esposa dele combina de encontrá-lo na casa do pai. No caminho, entretanto, o suspeito encontra os dois e Ederson é assassinado. A esposa da vítima busca uma peça de roupa para a vítima, para entregar para ela, para que ela não voltasse para a residência, né, onde aconteceu já os disparos. E no caminho, ela é perseguida pelo autor. E aí, segundo a vítima, nessa perseguição, o autor se aproxima dela e aponta a arma de fogo para ela, dizendo que se ela não falasse onde é que estava a vítima, ele iria matá-la também, e bem como também poderia voltar lá na casa dela e matar a filha e os netos dela. Ela continua indo para o mesmo caminho onde ela estava, e aí próximo à lagoa, na verdade na lagoa, né, na área ali onde as pessoas caminham, o autor, a vítima, que já sabia que a sua esposa estava indo para a residência dos pais, encontra ela junto com o autor, né? E nesse momento há
uma outra discussão, rápida, mas uma discussão, em que a vítima teria falado para o autor que queria conversar, e o autor então saca da arma, fala que não deseja conversa e já efetua mais disparos contra a vítima. Durante as avaliações, os socorristas perceberam que Ederson estava com parada cardiorrespiratória e deram início aos procedimentos. Os disparos atingiram as nádegas, lombar e pernas. Foi solicitado o apoio de uma unidade do SAMU, enquanto os bombeiros realizavam as manobras de reanimação cardiopulmonar. No entanto, cerca de 40 minutos depois, a vítima não resistiu à gravidade dos ferimentos. A Polícia Militar segue em rastreamentos para localizar o suspeito de ter cometido o crime, um rapaz de 19 anos que, inclusive, durante a fuga, teria arrombado uma hospedaria para se esconder. Ainda de acordo com o delegado, o suspeito possui passagens. A princípio, o que nós temos é que a vítima não teria passagens de grande vulto, né? E com relação ao autor, o que nós temos é que ele teria sim passagens. Quem pegou estrada para aproveitar o feriado prolongado agora enfrenta o retorno para casa, quando os cuidados com o trânsito precisam ser redobrados. A movimentação nas rodovias que cortam a região foi dentro do esperado. Com o aumento do fluxo de veículos nas rodovias devido ao feriado prolongado da Proclamação da República, o policiamento foi intensificado nesses 4 dias para que incidentes fossem evitados e que o tráfego tivesse maior fluidez e segurança. Também foi possível notar uma incidência maior de veículos na BR-365 e MGC-354, que cruzam Patos de Minas. Agora, final de feriado, quem aproveitou o fim de semana para viajar deve retornar para suas casas, o que significa que o fluxo de veículos também ficará maior nesses trechos. Pela manhã, na BR-365 e MGC-354, foi possível observar mais carros de passeio junto à movimentação típica de veículos de carga. As recomendações seguem as mesmas: manter o carro revisado, evitar álcool e direção nas estradas e, em caso de chuvas nos trechos percorridos, redobrar os cuidados e moderar na direção. Muita calma nessa volta, Depois do intervalo aqui no News, Copa de Mountain Bike movimentou o fim de semana em Patos de Minas. Estudantes fazem prova do ENAD para avaliar concluintes de cursos superiores e técnicos. Foi realizada nesse fim de semana mais uma etapa da Copa Patos de Mountain Bike. Dezenas de atletas da região participaram da competição. 100 atletas participaram do Dux Epic, divididos em duplas. Os ciclistas de Patos de Minas, Lagoa Formosa, Paracatu, Berlândia, Uberaba, Carmo do Paranaíba, Coromandel, Patrocínio, Guimarães, São Gotardo, Ibiá e Campos Altos percorreram um percurso de 43 quilômetros, saindo do bairro Alto da Serra, indo para o distrito de Santiago, passando por Arraial dos Afonsos e voltando para a cidade. O clima fresco contribuiu para que o tempo de prova caísse em relação ao estimado pela organização. Ajuda porque não tem muito sol, para atrapalhar. O atleta não tem aquele sofrimento também, assim, das equipes, porque várias equipes vão para o meio do mato, ficar aí para ajudar, dar assistência. Caso uma bike estragar, tem que ter a equipe para montar ali o apoio, água, isotônico. Então, a gente achava que a prova ia terminar ali em torno de 2 horas e pouquinho, a prova fecharam em 1h30, 1h40. Essa dupla de Patos de Minas enfrentou desafios, mas conseguiu chegar em 3º lugar na categoria Master. Para mim, é acompanhar ele, que é bem mais leve e tem muito mais experiência, Mas, graças a Deus, hoje foi bem, eu consegui sempre estar andando perto dele e acompanhar ele. Também tinha, igual em subida, que é mais difícil para mim por causa do peso. E ele sempre esperando, a gente acompanhando, e graças a Deus deu certo hoje. Não, uma corrida de dupla, igual eu falo, se é dupla, então um é parceiro do outro. Não adianta eu sair doido na frente, querer chegar na frente, porque vai marcar o tempo do último que chegar. Então tem que chegar sempre os dois juntos. Se a corrida é de dupla, tem que andar aí junto. Na classificação geral, os vencedores são de Uberlândia, e um deles esteve entre os primeiros em uma etapa recente aqui na cidade. Mesmo não conhecendo todo o percurso e com problemas no meio da competição, eles conseguiram administrar a vantagem.
Essa prova foi um pouco mais dura, a gente conhecia assim, um pedaço do percurso, mas não completo. Foi mais na base dos apoios, né? Mas foi uma prova bem dura e bem top. Parabéns à organização aí. Como é uma corrida de dupla, então não adianta um se destacar e ir embora. Tem que chegar as duplas junto e nesse caso aí a gente foi se revezando, né? Foi se cuidando um do outro para que nada acontecesse. Hoje o meu parceiro teve um furo de pneu, a gente estava escapado sozinho. E teve um furo de pneu, né? A gente tiver que parar, consertar o pneu, e os demais encostou. Aí no finalzinho ali a gente conseguiu manter, a gente como tinha 40 segundos de vantagem, não precisava abrir uma vantagem grande, era só chegar junto. E é o que nós fizemos, conseguimos chegar junto ali e manter a diferença. Pedalando firme, né? A aplicação das provas do ENAD 2021 aconteceu nesse fim de semana. Os testes são destinados aos estudantes concluintes de cursos de graduação das instituições de ensino superior e também técnico. No Unipan, cerca de 300 alunos eram aguardados para fazer o exame que avalia o rendimento de alunos de ensino superior e é utilizado pelo Ministério da Educação, MEC, para atribuir uma nota de 1 a 5 aos cursos. A edição desse domingo foi referente a 2020, que teve a prova adiada em razão da pandemia da Covid-19. A edição de 2021 também foi adiada para 2022 e ainda não tem data para acontecer. A política de avaliação do MEC, ela corresponde a um tripé. Tem a avaliação da instituição, tem a avaliação de cursos e tem a avaliação de estudantes. Hoje é o dia da avaliação dos estudantes por meio do ENAD. O ENAD ele é um componente curricular obrigatório, corresponde, fazendo uma analogia, a uma disciplina. Então, a própria legislação do MEC ela já determina que se o aluno não fizer o ENAD no ano em que o curso for habilitado ao ENAD, ele não está apto nem a colar grau e nem a pegar a sua documentação de conclusão de curso. Os alunos do Unipan fizeram prova na sede da instituição, além de outros locais disponibilizados em outras cidades para os estudantes de educação à distância. Com a educação à distância, a gente consegue transformar pela educação em diversas cidades. Então, a educação à distância hoje do Unipan tem mais de 12 polos e, nesse momento, em cada um desses polos, nós temos estudantes fazendo prova do ENAD. E com a mesma infraestrutura que nós preparamos para receber os nossos alunos aqui no Unipan, em cada uma das cidades, nós temos toda essa preparação e o pessoal para receber esses alunos. Os portões abriram às 12 horas e fecharam às 13. A prova começou às 1h30 e terminou às 17h30. Para esse momento, os alunos foram preparados desde o primeiro dia de aula. A preparação para o ENAD, ela começa no dia que o aluno ingressa aqui, né? Por meio do nosso trabalho, por meio das disciplinas, da atuação dos professores, também da receptividade do aluno, a gente acredita que eles estão preparados. Claro que mais próximo ao ENAD, nós intensificamos a sensibilização, né? Expomos os nossos alunos às modalidades de questões, mas a preparação é ao longo do curso e acreditamos que fizemos um bom trabalho, sim. E sabendo que o resultado dessa prova contribui para a avaliação dos respectivos cursos e da instituição, os alunos se sentiram bem preparados, devido também à qualidade do ensino repassado pelo Unipan. Nos prepararam, né, para a gente poder dar o nosso melhor para a faculdade ser bem avaliada, né? E eu confio nas meninas, tenho certeza que a gente vai subir essa nota aí, vai dar tudo certo. A gente se sente bem preparado mesmo, ao longo de todo o curso, a gente vê todos os assuntos possíveis e eu acredito que o ENAD é uma coroação de tudo isso que você fez ao longo do curso, de todo o seu esforço intelectual, seu esforço em casa, aqui na universidade. E mesmo passando por mudanças no método de ensino devido à pandemia, a instituição reitera que não parou e continua oferecendo a mesma qualidade de educação, que fez com que o Unipan fosse recredenciado no MEC com nota 5. Eu falo muito que nós somos a educação que transforma e nesse tempo de pandemia nós também provamos que somos a educação que não para. Nós não paramos. Eu me lembro muito bem de que no dia 18 de março de 2020 nós estávamos reunidos aqui na reitoria e um pouco atônitos, né, porque tínhamos que paralisar as atividades presenciais e imediatamente migramos para o modelo letivo remoto. Então, apesar de todos os desafios da pandemia e de todos os desafios do modelo remoto, nós demos continuidade à formação dos nossos alunos. E esse não parar fez com que os alunos continuassem sua formação e estivessem preparados para o dia do ENAD de hoje.
Em instantes aqui no News, tem a previsão do tempo para terça-feira. Preços de produtos apresentam redução na Ceasa, em Patos de Minas. E voluntários criam iniciativas para ajudar animais de rua. Os preços das verduras e legumes na Ceasa sofreram nova alteração nas últimas semanas, né? Algumas mais caras, outras mais em conta e o consumidor, claro, deve ficar atento, pois isso reflete aí no preço final. O senhor Edivaldo é produtor e vende folhosas no Ceasa. Ele conta que, como os produtos estão em falta no mercado, as vendas estão boas para o período. As vendas hoje na área de folhagem, que é o que eu trabalho, tá bom, tá muito bom. Estamos vendendo bem, está faltando mercadoria no mercado, então está fácil para vender. No caso dele, com as chuvas chegando, a produção exige mais cautela. Para a produção é negativo, porque vem mais doença, vem mais problema na colheita, fica mais difícil trabalhar. Então é mais difícil com a chuva, porém nós precisamos de água, então precisamos de chuva. O que reflete também no preço. O preço realmente vai subiu muito para o consumidor final, porque falta mercadoria, então a tendência é subir o preço mesmo. Mas os produtos dele não foram os únicos a terem os preços alterados nesse período. Para se ter uma ideia, a alface em 1º de novembro estava a R$ 1,50, agora está a R$ 2,50. A abobrinha, em 1º de novembro, estava a R$ 40 e se manteve nesse preço. Outros produtos tiveram baixa. O jiló, em 1º de novembro, estava a R$ 70 e agora está a R$ 20 o quilo. O chuchu estava a R$ 80, agora está a R$ 40. O tomate, em 1º de novembro, estava a R$ 100, agora está a R$ 70. Não é de hoje que a situação dos animais de rua chama a atenção em Patos de Minas, mas algumas iniciativas de voluntários ajudam a amenizar o problema. Você vai conhecer uma delas agora. A Organização Mundial da Saúde estima que só no Brasil existam mais de 30 milhões de animais abandonados, entre 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães. Patos de Minas não escapa dessa realidade. Diariamente, animais são abandonados no perímetro urbano e também na zona rural. As pessoas estão abandonando demais os animais. As pessoas da roça estão trazendo os animais, abandonando a cidade abandonando as roças. Vamos cuidar para não criar, né? Vacina. Se não tem o dinheiro para poder estar castrando, vacina até conseguir o dinheiro. Ou se não quer vacinar, fecha no cômodo pequeno até o cio passar. Porque o cio dura 15 dias. Gente, não é difícil. O animalzinho ele entra no cio de 6 em 6 meses. Rosimeire luta pela causa animal há muito tempo. Animais já foram abandonados na porta de sua casa. Pedidos de socorro já foram feitos a ela e ela sempre ajudou e socorreu esses animais. A pequenininha Pincher, deixaram ela aqui e queria deixar a outra. Aí eu falei, não, por enquanto não, depois você traz, deixa eu doar esses aqui primeiro, aí depois você traz ela pra gente poder estar castrando e doando, porque a gente entrega também sem castrar, né? Então tem que ter tempo, porque você não pode juntar tanto, né? Fica difícil também, né? Eu estava com 9 mês passado, agora doei bastante, mas ainda tem 5. Atualmente, a ativista trabalha em conjunto com a ASPA e até lançou um projeto para arrecadar fundos para a causa animal, o Unidos pela Saúde Animal, que vai ajudar os animais de rua e também daquelas pessoas que estiverem precisando de ajuda. Não é barato manter o animal, as pessoas pedem muita ajuda. As pessoas que são donos, tutores dos animaizinhos que não têm condições pedem ajuda para a gente consegue doações para ajudar essas pessoas, né? Porque é muito caro o tratamento veterinário. Então, para a gente poder continuar ajudando esses animaizinhos das pessoas e os da rua, a gente precisa da ajuda da população. Então, a gente está agora com esse projeto, começando agora, nós estamos pedindo pelo menos R$ 5 mensal para as pessoas. É importante que as pessoas saibam que elas têm que doar todo mês. A gente não é doar uma vez, pronto, acabou, não é isso. Eu paguei o tratamento, a gente com doações de um cachorrinho, R$500, R$300, né? Então, assim, a gente precisa da ajuda das pessoas mesmo, para estar ajudando a gente. Porque, tipo assim, a pessoa não ajuda a gente, amanhã ela vai precisar de ajuda. E se ela está constantemente ajudando a gente vai poder ajudar ela também. O mais importante é que essas pessoas não abandonem os animais. E para isso, Rosimeire faz um apelo. Gente, se não tem condição de cuidar, não adota.
né? Vamos cuidar, vamos pegar se realmente tiver condição de adotar, porque precisa de veterinário, o animalzinho adoece, ele precisa de remédio constante, né? A adoção de um animal tem que ser com responsabilidade, né? Mesmo sem chuvas, as temperaturas seguem amenas neste início de semana em Patos de Minas e região. Confira os detalhes na previsão do tempo. Promoção em dobro. Na compra da armação mais lentes, você ganha um óculos solar New Color. A terça-feira em Patos de Minas deve ser com variação nas temperaturas entre 15 e 27 graus. A umidade relativa do ar registra 40% e não há previsão de chuva. Em Presidente Olegário, a previsão é de máxima de 28 graus. Em São Gotardo, mínima de 15 e máxima de 26 graus. Em Coromandel, varia entre 16 e 28 graus. E em Guimarães, os termômetros devem registrar mínima de 16 e máxima de 26 graus nesta terça. Depois do intervalo tem a análise da notícia aqui no NTV News. O início da vacinação contra a Covid para adolescentes com 14 anos em Patos de Minas. Mãe de recém-nascido reclama de internação em local distante e cobra providências das autoridades. E tem mais reclamação da saúde. Gestante afirma que mesmo com dores teve atendimento adiado pelo hospital regional por falta de médico. Nesse fim de semana começou a ser aplicada a primeira dose da vacina contra a Covid-19 para adolescentes com 14 anos completos em Patos de Minas. Além dos adolescentes de 14 anos, o atendimento também foi aberto para os adolescentes faltosos de 15, 16 e 17 anos, 12 anos completos a 17 anos com comorbidades e para gestantes com 12 anos completos ou mais. Sozinhos ou acompanhados, todos os menores de 18 anos precisaram levar o termo de assentimento impresso e original assinado pelos pais ou responsáveis, além de documentos pessoais. Hoje a gente está fazendo a Pfizer primeira dose. Tivemos a procura de todas essas idades. A imunização da vacina ela é importante em todas as idades, né? Inclusive agora essa faixa etária dos adolescentes é muito importante que eles vacinam sim. Para esse público, foi lançada uma proposta de postagem de fotos durante a imunização. Enquanto a nossa equipe esteve no local, os adolescentes foram mais tímidos e não fizeram postagens. Mas, segundo a responsável pela vacinação, houveram publicações sim. Essa é uma forma de incentivar esse público a se vacinar. Nós já tivemos algumas selfies por aí, os adolescentes estão até animados, publicando nas redes sociais. Eu espero que tenha muitas selfies por aí. E a dona Oscalina também foi uma fonte de inspiração para os netos adolescentes que moram com ela. A cuidadora de idosos, que já está imunizada há algum tempo, estava ansiosa para esse momento. Fiquei. A gente fica curioso, tinha que vacinar tudo, né? Pra todo mundo ficar imune, né? Não é só a gente, não penso só em mim, não penso nos outros também. E não estou pensando que ainda tem mais para vacinar, né? Essa mulher também trouxe a filha e a sobrinha para se vacinarem. Elas sabem da importância do imunizante na saúde. Eu acho que a gente tem que procurar evitar, né? E através de estar trazendo, fazendo cada uma a sua parte, é que a gente vai ver um futuro melhor. Porque hoje em dia muita gente morreu e se a gente não tomar cuidado, a gente não prevenir, pode acabar tendo mais mortes ainda. O meu caso, eu me preocupo demais com os meus filhos. E assim, na hora que eu soube que estava, a primeira coisa que eu fiz, trazer eles, e eu aconselho todos os pais trazer, porque se não querem sofrer futuramente, né? Ainda mais agora que as aulas vão voltar, tem que se prevenir muito, né? Ainda porque tem muitos que não respeitam. Eu acho que previne bastante. Sim, previne muito. É hora da nossa análise da notícia. Comigo, Gui Boaventura, para a gente, nesta segunda-feira, abrindo a semana, feriado, falarmos de diversos assuntos. O Gui, muita responsabilidade para essa faixa etária também, né? Boa noite. Boa noite para você, Odair. Boa noite ao nosso telespectador. Olha, eu estou vendo aqui, inclusive, uma notícia que o senhor Adelino foi o último paciente de um dos hospitais no Rio de Janeiro, hospital municipal, que estava internado lá com Covid, foi o último a receber alta. Olha só que maravilha. Senhor Adelino, 70 anos, 29 filhos. Tinha gente lá na porta para aplaudir. Então, o detalhe é o seguinte, eu não sei por que ainda a gente tem um questionamento tão óbvio, ou aliás, sobre uma coisa tão óbvia,
que é a questão da vacinação. Temos que vacinar. Todas as vacinas que eu conheci para trás, a vacina contra o sarampo, vacina contra a catapora, vacina contra aquela tríplice, a BCG, né? A vacina contra a poliomielite. Eu queria saber quem é que falou contra a poliomielite. Todo mundo vacinou contra a poliomielite. A sua geração, a nossa geração, sim. Né? As gerações que vieram posteriormente, o seu filho que está aí na sua casa foi lá e vacinou contra a poliomielite. Por que não vacinar contra uma doença que mata? Não, é discutir o óbvio, é discutir aquilo que não tem... Você não tem nenhuma defesa, você não tem nenhum... porque a vacina não adianta. Poxa, mas vai lá e pelo menos faz o seu... Se não faz bem, também não faz mal. A vacina faz mal, então comprove que a vacina faz mal. Fez mal para quem? Sabe, e a gente precisa de entender o seguinte, nós estamos numa cruzada no mundo que não é brincadeira, não. A Alemanha entrou na sua 4ª recidiva, na sua 4ª onda da Covid-19. Nós aqui temos 2. Estamos favorecidos nesse momento, pelo menos, entre aspas, em relação ao momento que o hemisfério sul vive, porque estamos entrando no verão, saindo da primavera e entrando, mês que vem a gente entra no verão. Será que isso ajuda? Também não sei se ajuda, porque o segundo e pior pico da pandemia chegou aqui em pleno verão, que foi em fevereiro do ano passado. Ela começou a subir em janeiro, começou a aparecer a segunda onda em janeiro, e teve o seu pico em fevereiro, março, entre o verão e o outono. Então, não sei se isso também, que é o que defendem os especialistas, que nós estamos vivendo um momento para a gente ter atenção. Não deixar, e todos os especialistas dizem, olha, não devemos deixar de usar máscara, não devemos deixar de não nos aglomerar, de ter todos os cuidados possíveis e vacinar. Tem que vacinar a criança? Claro que tem que vacinar a criança. O FDA nos Estados Unidos já liberou a Pfizer, por exemplo, a ser aplicada em crianças. Claro que é uma dose diferenciada, tem uma quantidade menor da vacina, de acordo com a possibilidade daquela idade para receber, mas tem que vacinar. Se ele não tiver até nenhum sintoma, for um assintomático, ele pode ser um vetor, ele pode ser um condutor desse vírus aí para espalhá-lo mais uma vez. Né? E pior de tudo, levá-lo para casa, leva para o colo da mãe, para o colo do pai, do avô, da avó. Isso é muito perigoso. Então tem que vacinar a criança, claro que tem que vacinar a criança. Acho que a gente está discutindo muito em cima do óbvio. Alguém prestou um grande desserviço nessa parada toda aí, viu? Certamente, muitas falas erradas, muitas intervenções via internet, com pessoas colocando informações mentirosas, né, que chegou até muitas pessoas e muita gente acabou acreditando nisso. Ainda sobre saúde, Gui, agora a gente vai mostrar a reclamação de uma moradora de Patos de Minas que se queixa do atendimento prestado pelo Hospital Regional. Ela deu à luz a uma criança prematura e sem vagas de UTI neonatal na unidade, né, no município, a menina foi transferida para Araguari. A mulher reclama que tem outras 4 filhas que não pôde acompanhar a filha recém-nascida. Ludmila é mãe de 5 crianças. A caçula é uma recém-nascida prematura que está internada em UTI neonatal na cidade de Araguari, a quase 215 quilômetros de distância de Patos de Minas. A mulher deu entrada no hospital regional no último dia 31, em início de trabalho de parto, com dores. No dia 10 deste mês, ela já estava com início de dilatação, mas foi informada que teria que esperar. Conseguimos até o dia 10, onde minha dor veio a ficar mais forte. Porém, no dia 11, veio a ficar mais forte ainda. Eu falei com as enfermeiras, expliquei a situação, eles falaram que não estava na hora da neném nascer, que era para esperar.
Aí eu fui, chamei a médica, falaram que eu tinha só 5 centímetros de dilatação, que era para esperar, que depois de 4 horas voltava para avaliar a dilatação da neném. Só que nesse intervalo não tinha como esperar, estava doendo muito, eu estava sentindo a neném descer. E chamei novamente, ela falou que eu tinha que esperar, que a médica não podia ir naquele momento lá. No dia seguinte, ainda com dores, Ludmila conta que começou a sentir a neném nascer e que foi levada às pressas para a sala de cirurgia. Eu senti que tinha um trem entre minhas pernas descendo e chamei a enfermeira. Quando eu chamei a enfermeira, viu que era o cordão da neném. E mediu o batimento da minha nenenzinha na minha barriga, estava muito fraco, e chamaram a médica. Quando chamaram a médica, falaram que eu precisava ir para a sala de cirurgia com urgência. Chegando na sala de cirurgia, nem anestesista ainda tinha. Aí, nesse fato, a médica ficou muito preocupada que o batimento da neném estava muito fraco e mandou chamar o anestesista. A mulher também conta que a neném ficou no bloco cirúrgico por algum tempo, entubada, pois não havia vaga em UTI neonatal no Agarrad, e a primeira vaga que conseguiram foi para Juiz de Fora. Eles conseguiram a vaga para Juiz de Fora. Aí eu fui, conversei, expliquei a situação, pedi ajuda, meus vizinhos, para pegar junto comigo, publicar, né, no Facebook, porque eu não tinha condições, não tenho condições de ir para Juiz de Fora. Eu tenho 4 filhos pequenos que dependem de mim. Foi quando a mãe conseguiu, então, uma vaga em UTI neonatal em Araguari. Entretanto, ficou acordado entre o Estado que ela seria levada uma vez na semana para visitar a filha. No entanto, a distância tem sido angustiante e ela não tem condições de visitar a menina mais vezes na semana e nem de ficar na cidade em que ela está internada. Eu preciso ver ela e não tenho condições de ver ela todos os dias. Aí ficou uma situação bem difícil. E eles falaram, né, que o mais rápido que pudesse ia começar a amamentação, que eu precisava estar lá e tal. Só que eu não tenho condições. E um bebê amamenta de 3 em 3 horas. Como que eu vou deixar 4 crianças aqui e cuidar de outra lá? Ela precisa de mais cuidado do que essas agora. Porém, essas que estão aqui não deixam de precisar de cuidado pelo fato das outras. Quem ajudou nesse tempo foi a amiga e vizinha Sara, que, comovida com a situação, desabafou. Você vê uma mãe sofrer para ver uma filha é uma dor assim, eu não consigo estar no lugar dela, eu não consigo te falar o tamanho do sentimento que ela nesse momento sente, como mãe, né? E principalmente da condição da filha dela ser um bebê, né? Imagina como que fica uma mãe com um bebê longe, 200 quilômetros. Como fica essa mãe? O que elas pedem é que as autoridades revejam a questão de saúde, tanto no setor municipal quanto estadual. E se nós nos calar perante as negligências que está tendo do poder público, você entendeu, em Patos, nós nunca vai mudar essa estatística aqui, ó, nunca. Uma resolução prática seria trazer a criança para cá. Porque Patos já tem a Santa Casa, né, tem o regional. Será que nenhuma dessas instituições tem uma UTI neonatal? Eu acho uma vergonha, Patos, o tamanho que é, não ter uma CTI neonatal onde possa acolher umas crianças. Então eu queria estar pedindo para todos os vereadores, todo mundo ver meu lado também, ver o lado da criança que acabou de nascer, precisa da mãe ali com ela no tratamento, poder se recuperar e trazer minha filha para mais perto de mim. Nós questionamos a Fundação Hospitalar de Minas Gerais sobre esta situação, né? Em nota, a FHEMIG respondeu que o Hospital Regional é referência no atendimento de urgência e emergência de grandes traumas para a macro-região noroeste, que corresponde a 33 municípios, atendendo a uma população de 701.605 habitantes. E que, além de pacientes regulados, a unidade também recebe demandas encaminhadas via SAMU e Corpo de Bombeiros. A nota da FHEMIG diz ainda que busca, né, a regulação e a disponibilização de vagas de acordo com a disponibilidade dos serviços prestados, que essa função cabe à Central de Regulação de Leitos, meu caro Gui Boaventura. Pois é, uma resposta que deixa a gente extremamente revoltado, né? Eles aproveitam o momento para fazer uma propaganda que, sabe, todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. Agora, o detalhe é o seguinte,
Eu vou me reportar aqui a falta que faz, mais uma vez eu vou falar disso, sobre a falta que faz o Hospital São Lucas. O Hospital São Lucas era um hospital que era referência em UTI neonatal. Tinha, me parece que 20 UTIs neonatal lá. Se não estavam todas funcionando, mas elas existiam. O Hospital Regional tem 10 UTIs neonatal. Os outros hospitais particulares têm as chamadas UTIs de socorro, né? Aliás, toda UTI é de socorro, mas essas são UTIs que, por exemplo, o hospital que não tem essa tradição de maternidade, não tem uma grande disponibilidade de UTIs neonatal. Então, fica essa lacuna deixada aí por um hospital que fechou e que primeiro não foi pensado e nem reparado, porque isso é uma questão de acudir. Isso é uma questão imprescindível de ter UTI neonatal aqui na cidade. Veja bem a situação dessa mãe. É assim que nós devemos tratar um ser humano? Uma criancinha dessa nasce, é retirada, olha só o trauma, é retirada do colo da mãe e levada para 200 quilômetros daqui na cidade de Araguari. Por que a cidade de Araguari, que é uma cidade que se equipara a Patos de Minas em tamanho e até em população, deve ter um pouco mais do que Patos de Minas, deve ser um pouco maior do que Patos de Minas em número de habitantes, tem disponibilidade de UTI neonatal e nós aqui não temos. Incapacidade política nossa, incapacidade de lutar pelo que realmente necessita e de tomar decisões realmente importantes. Porque não é só falar que nós vamos substituir pela Santa Casa. Pode deixar que isso não vai faltar. Está faltando, e falta num momento desse aí, que uma criança, por esse trauma de ter nascido e saído do colo da mãe, não ter a oportunidade de ter tomado ou sugado o leite da mãe, esse primeiro leite, que é cheio de defesas para o organismo dessa criança, que é cheio de anticorpos para proteger essa criança nos seus primeiros momentos de vida, ela fica sem isso, vai para um hospital longe da mãe, numa situação deprimente. Isso é uma vergonha para a cidade de Patos de Minas. Isso é uma falta de estrutura inadmissível. Nós tínhamos isso na mão. E por um desentendimento, né, e por uma falta de tomar uma decisão, tipo, vai fechar? Então fecha o Hospital São Lucas. Então fecha que a gente vai correr atrás de dar um jeito. Só que é o seguinte, fecha primeiro, depois corre atrás. E agora nós temos que correr atrás dessas UTIs neonatal que estão fazendo falta para a cidade. Essa falta aí, não tem aqui. Ou leva para fora, ou causa esse trauma para uma mãe, para uma criança que acaba de nascer, coisa que não tem nenhuma explicação para isso. Aliás, explicação tem, só que não tem justificativa, não é justo isso. Tira do colo da mãe e leva para 200 quilômetros de distância. E será que volta? Sabe, será que essa privatização dessa crise, será que isso se recupera? É triste isso, é lamentável a gente estar vivendo esse tipo de problema e eu volto a repetir, isso é única e exclusivamente por falta de liderança, por falta de ação política, por falta de entendimento com previsão de futuro. Não é lutar agora para correr atrás do que passou no ano passado, é correr atrás para a gente daqui 10 anos não está passando esse tipo de coisa, ter visão de futuro, coisa que nós não estamos tendo. Muito bem, ainda sobre saúde e agora com relação à falta de médico, outra reclamação, viu? Dessa vez uma gestante de 38 anos de idade que afirma não ter sido atendida no hospital regional nessa segunda-feira. Ela está no 9º mês de gestação, mas diz que mesmo sentindo muitas dores, teve o atendimento médico adiado para a quarta-feira. Prestes a dar à luz, a gestante Silvane Carlinda Moreira aguardou uma consulta no Hospital Regional Antônio Dias por 8 horas e foi dispensada sob alegação de falta de médico no local.
Aos 38 anos, ela passa por uma gravidez de risco e teme que algo ruim possa acontecer ao bebê caso não seja atendida. Eu estive aqui hoje, eu faço tratamento na Clínica Vida de alto risco, certo? Já encaminhou com papel tudo para vir para cá hoje, para fazer a cesárea e a laqueadura. Chegando aqui, desde 6 horas da manhã até agora, 2 horas da tarde, conseguiu me liberar, falando que é para voltar quarta-feira porque não tem médico. Aí um dia não tem médico, outro dia não tem leito e assim, cada dia é uma resposta, sabe? Segundo as mulheres que trabalham no hospital, diz que é o governo. Que os médicos estão pedindo conta, que não sei o quê, mas a população não tem culpa disso, certo? E eu já estou com 9 meses completos, sentindo dor, aí eles esquecem que a bolsa estoura ou tivesse algum sangramento, para depois eles fazer a cesárea, do contrário eles não fazem. Você está entendendo? Aí cada dia que faz uma coisa diferente. Inconformado com a situação, o esposo de Silvane acionou a reportagem da NTV e fez um desabafo sobre o caso. Eu acho um absurdo para uma cidade de Patos de Minas o que está acontecendo aqui nesse lugar. Porque nós somos uma região aqui do Alto Paranaíba, gente, regional. Aqui cai Carmo do Paranaíba, Lagoa Formosa, Rio Paranaíba, São Gotardo, Presidente Olegário, toda Varjão de Minas, São Gonçalo, cai aqui em Patos de Minas. E eu morei fora uns tempos e voltei, está com 1 ano agora. Mas eu quero fazer uma reclamação disso aqui que está acontecendo, um pouco descaso com a sociedade aqui, que é os mais desfavorecidos, que as pessoas que não têm condição financeira, que dependem do SUS. Silvane conta que está sentindo muitas dores e que tem medo de não ser atendida novamente na quarta-feira. Muita dor na barriga, tenho dor na barriga o tempo todo. Eu sempre quando venho aqui, eles veem, não, tá vivo o bebê, manda embora. Então tá assim, mas a gente não sei se tá vivo, se realmente tá bom, né? Vivo sei que tá, né? Porque agora marcou pra quarta-feira, mas quem garante que quarta-feira chega aqui e vai ter, ou até quarta-feira essa criança não morreu na minha barriga, ou em outras barrigas de várias mães, entendeu? Porque esse apelo não é só pra mim, foi pra várias mães que tá ali dentro. Teve caso de ter 15 mães ali já. E todo dia a mesma coisa, entendeu? O casal espera por uma resolução do problema, que afeta não só a Silvane, mas inúmeras outras gestantes que aguardam por atendimentos e vagas no Agarrad. Então isso aqui é um pouco descaso da sociedade, desses engravatados que estão aí no poder, que estão na sociedade em cima aí. As autoridades desse lugar têm que dar um jeito nessa situação, porque não é possível acontecer isso mais. Vocês me perdoam pela minha franqueza, que eu tô assim, com um pouco de receio e sentimento, porque Patos é uma cidade boa, acolhedora do povo bom, e não merece mais um sistema de político tão ingrato desse que está tendo aí hoje, gente. Certo? As pessoas não se colocam no lugar do outro, eles só se colocam no lugar deles. Então eu acho daí que tinha que tomar providência, o povo tem que tomar providência, tem que ter lei, tem que ter justiça para isso. E aí a gente acabou de mostrar que falta o UTI neonatal, mas falta também o profissional médico. Falta tudo, daí. Falta tudo, absolutamente tudo. Falta espaço, falta cleito, falta UTI, falta médico, falta enfermeiro, falta tudo, né? Falta o hospital. E aí é o seguinte, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. O Hospital Regional não é um hospital de Patos de Minas. Ele está em Patos de Minas, mas é um hospital que atende 33 municípios. E ele não tem capacidade física para atender esse número de população, de habitantes, 700 e tantas mil pessoas que dependem do atendimento aqui do Hospital Regional. Isso depende numa estatística, porque é a população de 33 municípios da macro-região noroeste, que soma 700 mil pessoas, 700 mil habitantes. O Hospital Regional não dá conta. Ah, mas está vindo aí a Santa Casa de Misericórdia. Também não vai dar conta. E outra coisa, nós aqui em Patos, nós temos 2 responsabilidades que a gente precisa de entender, Odair. E o nosso telespectador tem que saber disso e raciocinar dessa maneira. Patos, como uma cidade polo, tem corresponsabilidade e, por ter gestão plena, tem responsabilidade direta na aplicação do SUS ou no atendimento pelo SUS nessas 33 cidades da macro-região. Ponto. Ele tem essa responsabilidade. Mas só que a administração pública não pode esquecer que tem responsabilidade com o povo daqui. Quem foi eleito aqui para administrar aqui, para legislar aqui, tem responsabilidade com o povo de Patos.
é uma outra responsabilidade maior ainda do que tem essa responsabilidade regional, que a gente não pode se furtar a ela. Agora, nós temos que correr atrás de um hospital municipal. Patos, não é possível Patos viver mais sem um hospital municipal. Patos tem que correr atrás de um hospital municipal a qualquer custo. Nós estamos vendo aí falar de verbas de 10 milhões, de 17 milhões, de 2 milhões, de 15 milhões, de não sei quantos milhões para lá, quantos milhões para cá. Patos tem aí 47 milhões para receber do governo do estado. Pega esse dinheiro, aplica no hospital municipal, para atendimento ambulatorial e para um hospital maternidade. Porque as vagas que existem no hospital regional são mínimas. E as vagas que vão existir também na Santa Casa de Misericórdia, o que vai sobrar para Patos de Minas, é muito pouco. Não dá para atender a população de Patos de Minas. É preciso os políticos locais olhar para o umbigo da cidade, olhar para os problemas que nós temos aqui na cidade. Claro que nós não devemos esquecer da responsabilidade regional por Patos ser uma cidade polo, polo na medicina, polo na educação, polo no comércio, polo na educação, polo disso, polo daquilo. Nós temos responsabilidade com isso, porque nós temos as cidades que nós atraímos e que gravitam em torno de nós. Agora, nós precisamos ter responsabilidade com o povo daqui. Não adianta a gente só olhar para fora e achar que transfere a responsabilidade nessa situação. Não transfere, não. Patos precisa de ter gente que cuida do povo daqui. Muito bem, vamos fazer uma parada rápida aqui no News. Já já a gente volta com mais análise da notícia e outros assuntos. De volta aqui com a análise da notícia, eu continuo com o meu amigo Gui Boaventura. O Gui, recentemente você comentou aqui sobre a possível ida do presidente Jair Bolsonaro, que foi aí noticiado em todos os canais, né, para o PL. Mas, segundo o site antagonista, publicação de ontem, esse acerto, nesse fim de semana, falou-se muito disso, né? Esse acerto político pode estar enfrentando impasses, inclusive com uma suposta troca de ofensas entre Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto, que é o presidente da sigla, presidente do PL. Olha, essa é uma situação, isso aí é preciso que entendamos essa situação aí da maneira que ela é, né? Isso é um jogo político que já começou para 2022. Bolsonaro está agora correndo atrás de um partido. E qual que é o interesse do Bolsonaro? O interesse do Bolsonaro do presidente, né? São dois, aliás, os interesses são dois. Um é de ele achar o partido, que ele precisa de um partido, e ele precisa de um partido que lhe dê lastro para construir a sua candidatura à reeleição em 2022. Como é que ele vai fazer isso? Ele precisa de um partido que ele possa mandar. Mandar que jeito? Ele não pode ter um partido como o PL, que está para fazer uma aliança em São Paulo com o seu principal adversário político hoje, pelo menos no debate, que é o Dória. O PL apoia o Dória em São Paulo. Não pode fazer ir para um partido que apoia partidos de esquerda e tem muito relacionamento com partidos de esquerda, PSB, PT, PTB, um punhado, o PDT, tem um punhado de partido de esquerda no Nordeste que o PL é aliado. E aí, como é que você vai desfazer essa aliança desses partidos nas suas bases? O PL é um partido pulverizado, é um partido de médio porte, que tem bom tempo de televisão e que pode agregar, esse é o outro detalhe, que pode agregar outros partidos do Centrão, como o próprio PP, que também é um partido razoavelmente de meio para baixo, e o PP pode também acolher aí o presidente da República nos seus quadros. Agora, o presidente olha tudo isso, olha para defender a sua retórica, o seu discurso, tem inimigos políticos
né? Principalmente, por exemplo, em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país, me parece que mais de 30 milhões de eleitores no estado de São Paulo. Ele tem que se defender ali, e ali ele não pode mudar o seu discurso, porque se mudar o seu discurso, isso pode voltar contra ele na eleição. E também não pode mudar no Nordeste, onde os presidentes da República normalmente têm uma grande dificuldade política, porque é um país, uma parte do país que anseia muito por benefício e é meio esquecido. O povo do Nordeste anda com toda a razão, até certo ponto, principalmente das cidades do interior, sempre meio nervosos e até certo ponto revoltados pelo esquecimento por parte da administração nacional. Então o Bolsonaro tem que dar esses 2 tiros certeiros para a sua reeleição. Ele tem que ter um partido que tenha lastro, que possa agregar outros partidos do Centrão para fazer tempo de televisão. Ele tem que ter tempo de televisão, porque essa questão de rede social, isso foi um boom que passou, foi um rio que passou em minha vida. Ele vai ter que ter tempo na mídia, no rádio, na televisão e etc., né, para conseguir se comunicar com a sua população, senão vem um massacre de outros partidos que são agregados na oposição contra ele. Então ele tem que se defender nesse meio. E tem que ter um discurso que não pode bater com o seu discurso anterior, né, que é um discurso com uma retórica de direita, né, com um discurso de direita, com uma afirmação de idealismo de direita e totalmente contra o que possivelmente pode ser de esquerda nesse país, se bem que a gente tem que lembrar que no Brasil não tem muito disso, né? O sujeito está hoje defendendo um partido de direita e agarrado com esse partido de direita, e amanhã, no outro dia, ele levanta a bandeira de um partido de centro, um partido de esquerda, e vai-se embora na sua campanha. O Bolsonaro, essa deve ser a 9ª ou 10ª, se não me engano, mudança dele de partido. Então ele não tem muita fidelidade, muita afinidade com partido político, não. Já está comprovado isso, pelo tanto, na sua carreira, que ele já mudou de partido, já mudou de filosofia e já mudou de rumo, né, para, claro, conseguir as suas eleições. Ele tem 3 pretendentes principais, que é o PL, que é o PP e é o Patriotas também, que está na fila aí, para Patriotas com menor chance, no meu modo de entender. Agora, em relação ao PL, acho que já foi, viu? Acho que não tem nenhuma chance de reconciliação entre ele e o Valdemar da Costa Neto, mesmo porque o Moro já arrancou com um discurso tentando colar no presidente a questão do mensalão, a questão do partido que apoiava a esquerda ali atrás e agora vai apoiar. O presidente está lá no meio, fez parte dos governos de esquerda e agora está acolhendo o presidente que é radical de direita, né? Então tem tudo isso aí, já começaram a bater, e ele se assustou muito mais por causa disso. Porque o Moro vem com um discurso mais limpo, o Moro vem com um discurso de novo na política, porque ele não passou por outros lados, né? Então, tentando colar no presidente isso dá um sinal, inclusive, para o discurso da oposição nessas próximas eleições. Então, o Bolsonaro está tendo todo o cuidado e me parece que essa conversa com o PL já deu água, e eu, se fosse apostar, apostaria que ele não vai para o PL. O presidente falou hoje, com relação à afirmação do antagonista, dessa reportagem do antagonista, de que houve uma troca de farpas, de que um teria ali ofendido o outro. Me parece ele negou, ele está em Dubai, mas ele negou, falou que isso não teria ocorrido e que teria prazo para fazer esse casamento ou acabar o noivado com o PL, né? Eu acho que esse aí já acabou por ele ter divulgado essas imposições. E aí como é que vão ficar os membros do partido que já estão lá
e não são ouvidos, o presidente faz o acordo que ele quer, o presidente de cada estado faz o acordo que quer, o presidente de cada município faz o acordo que quer, e agora vai ter que obedecer uma pessoa, o interesse de uma pessoa só. Como é que o partido de um prefeito, por exemplo, que se elegeu pelo PL, mas com uma frente, com o apoio de partidos de esquerda no Nordeste? E aí, como é que vai ficar essa situação? Ele simplesmente mete o pé agora por causa da eleição para presidente da República? Não é assim que funciona a política. Política funciona com acordos e concordâncias. As discordâncias dão normalmente em rompimento. Agora, para mim, essa situação, por causa dessa divulgação, morreu o assunto do presidente no PL. Sobra para ele o PP e o Patriotas. Muito bem. Com essa a gente termina. Por hoje é só, mas amanhã tem mais, hein? Amanhã tem mais. Obrigado, aí. Obrigado, boa noite para você. Obrigado a vocês pela companhia. Amanhã a gente se encontra. Até lá.